Êxodo capítulo 18, verso 21, é aquele momento em que o Senhor ele quer fazer algo no meio do povo de Israel, e ele então usa o sogro de Moisés para dar este conselho. E ele diz assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade. Diga homens de verdade. Diga de novo, homens de verdade. Ele continua: homens que odeiem a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Eu costumo sempre pegar esse texto como início, porque esse texto aqui mostra um clamor no coração do Senhor e uma necessidade na terra. Deus está chegando para Moisés, ele está pastoreando e liderando um povo muito numeroso, e ele diz: Moisés, é mais ou menos o seguinte: eu quero fazer algo na terra, eu quero levar o meu mover para a terra, mas eu preciso que você procure homens de verdade. E quando ele diz procurar homens, eu creio que não é porque faltavam homens no sentido biológico. Sabe, eu quero que você compreenda, talvez você esteja visitando aqui, eu quero que você compreenda que o nosso entendimento acerca de hombridade, acerca de masculinidade, vai muito mais além do que o homem biológico. Nem todo homem que nasce homem tem a atitude de homem. Nem todo homem que nasce homem tem postura de homem. Então, quando a gente fala sobre o ser homem, é muito mais do que ter nascido do sexo masculino. Nós estamos falando, na verdade, de uma atitude interior. Nós estamos falando, na verdade, de ter um determinado caráter. Estamos falando, na verdade, de ser uma pessoa amadurecida, no sentido de que ser homem é o contrário de ser menino. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que milhares de anos se passaram desde então, e até hoje nos parece que esse clamor continua vivo na terra. Há uma crise no mundo, há uma falta de homens, há uma falta de homens nos lares. E, de novo, eu não estou falando que está nascendo pouco homem no sentido biológico, mas há uma crise. Tempos atrás eu vi com tristeza uma passeata, eu acho que na França, muitas mulheres naquela passeata, muitos cartazes, algumas revoltadas com algumas situações, extremistas que estavam atacando, mas um dos cartazes me chamou muita atenção e na verdade viralizou, que dizia o seguinte: estão nos atacando e nossos homens não estão fazendo nada. Veja, uma nação clamando por isso. Eu sei que aquele cartaz, que era um protesto naquele país, ele poderia ser levantado por algumas esposas, por alguns filhos, em algumas igrejas, em algumas cidades, onde apesar de ter muitos homens do sexo masculino, mas faltam pessoas que assumam essa atitude de homem. Então, nesta noite eu quero falar um pouco sobre isso, a necessidade de nós termos esta atitude. Fala para quem está do teu lado: ser homem. Perceba nesse texto, quando Deus, através do sogro de Moisés, dá esse conselho para ele, Deus também mostra que ele tem um propósito. Quando ele fala assim: Moisés, procura por quê? Porque não está fácil de achar. Procura porque homem de verdade é artigo raro. Mas há um propósito. Eu quero que você procure homens de verdade para colocá-los como maioral de 10, de 100, de 1000. O que Deus está dizendo aqui? Eu preciso de homens para exercer influência. Eu preciso de homens para liderar na terra. O mover de Deus na terra é um mover de influência. Deus quer influenciar a terra com a sua palavra, com o Espírito Santo, com os seus valores, com a cultura do céu. Deus quer influenciar a terra. O propósito do Senhor
é que a terra se encha com a sua glória. E Deus está procurando homens de verdade, porque somente homens de verdade podem ser estes canais de influência. Somente homens de verdade, que têm os valores do céu, podem ser colocados como maiorais, como pessoas que vão influenciar e trazer para a terra a vontade de Deus. O problema é que muitos homens já estão em posição de influência. Muitos homens já são pais. Muitos homens já são maridos. Se você é um marido, então você já é uma influência para a sua esposa. Resta saber que tipo de influência você é. Se você é uma influência positiva, se você é uma influência negativa, ou se você é a samambaia no canto da sala, que não influencia nada. Se você é pai, a pergunta é: você está influenciando seus filhos de uma forma boa, de uma forma ruim, ou você não está influenciando coisa nenhuma? Veja, o propósito de Deus é encontrar homens que Ele possa levantar como influência nessa terra, para ser uma boa influência na terra. Deus, Ele deu esse comando para Moisés, e eu penso que hoje não é diferente. Deus, Ele continua olhando para a terra, Ele olha para Itupeva, Ele olha para Ribeirão, para o Brasil, e Ele está procurando onde eu encontro homens de verdade, com quem eu posso contar. Onde eu vou encontrar homens de verdade, para derramar sobre ele as riquezas do céu, sabendo que ele vai ser fiel em transbordar essas riquezas, e tocar sua família, e tocar os seus amigos, e tocar os seus vizinhos, e tocar a sua cidade. Deus está procurando homens de verdade. E a questão é: será que eu sou esse homem? Será que eu sou esse homem que Deus está procurando? Como é esse homem que Deus está procurando? Como é que eu posso chegar a ser? Então, de uma forma bem didática, eu quero usar aqui um texto que se encontra lá em Jó, capítulo 39, a partir do verso 27. E eu quero usar essa figura bíblica da águia para retratar 3 posturas de um homem de Deus. Quantas? 3 posturas de um alfa. Tem um alfa aqui? Nós vamos descobrir já já. Já já a gente vai saber. 3 atitudes que um homem de verdade precisa ter. Jó, capítulo 39, verso 27 em diante, há uma descrição poética acerca da águia. Está escrito lá: ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho, habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, seus filhos chupam sangue. Onde há mortos, ela aí está. Esse é o texto. Esse é o texto que eu quero usar nessa noite de uma maneira bem didática. Espero que você não esqueça, porque aqui existe uma descrição de como vive a águia. A Bíblia tem muitos textos que vão nos motivar a olhar para a águia e nos espelhar nela, não é? Tem aquele texto que fala que os que esperam no Senhor sobem com asas de águias, e por aí vai. Mas eu quero pegar esse texto aqui, e eu quero destacar 3 pontos que eu creio nós precisamos aplicar na nossa vida, aplicar nos nossos caminhos. O primeiro deles, fala para quem está do seu lado: ninho no alto. Fala para o outro aí: ninho no alto. Primeira característica de uma águia, e ela se diferencia de todas as outras aves, é porque ela não faz o ninho dela em qualquer lugar. O tico-tico sim. Fala para quem está do outro lado: você não é tico-tico. Amém? Tem alfa aí? Porque tem gente que faz o seu ninho em qualquer lugar, né? A águia não. A águia,
a Bíblia está destacando esse primeiro ponto. A Bíblia está dizendo o seguinte: a águia é um animal diferenciado. Ela escolhe lugares muito altos, penhascos. Ela escolhe lugares muito altos, e ali, naquele lugar alto, é que ela constrói o seu ninho. Ali é que ela decide criar a sua prole. Não é? E por que a águia faz isso? Primeiro, é uma proteção para ela. Muitos predadores não vão poder chegar lá, não é? Mas tem mais algumas razões. E eu quero pegar então essa primeira característica da águia, e gostaria que você, homem de verdade, começasse a pensar um pouquinho acerca da sua vida. A minha pergunta para você nessa noite é: qual é a sua altitude espiritual? Qual é a sua altitude espiritual? O que é, pastor, ter um ninho no alto? Em primeiro lugar, é você entender que a nossa vida, ela precisa ser vivida num plano diferente. A maioria dos homens nesta terra, eles vivem a vida no natural, não no espiritual. Eles vivem a vida no natural, não no sobrenatural. A maioria das pessoas nessa terra, eles não têm nem entendimento de que há uma dimensão espiritual. Se você está nos visitando aqui hoje, eu quero que você entenda, ou nos assistindo, eu quero que você entenda que na verdade você não é o seu corpo. Você é um espírito que habita dentro desse corpo. Nós temos muita consciência do nosso corpo, mas nós temos pouca consciência do nosso espírito. E por que é importante você compreender isso? Porque o teu corpo tem um prazo de vencimento. O corpo vai voltar ao pó, mas o teu espírito vai existir para sempre. E no dia que o nosso corpo se desfazer, o nosso espírito, que vai viver para sempre, ele só tem dois caminhos, dois destinos: salvação ou condenação. A Bíblia diz que todos nós merecíamos a condenação eterna. Todos nós nascemos debaixo de pecado. Mas a palavra de Deus diz também que Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. E quando você entende essa verdade, você abre o seu coração para Jesus e você entrega a vida para Ele, você é salvo, você é perdoado, você é livre, você é liberto. E a partir desse momento, tem pessoas que pensam: puxa, eu fui salvo, então eu cheguei lá. Preste atenção, a conversão não é o ponto de chegada. A conversão é o ponto de partida. Amém, gente? É aí que começa a sua história com Deus. É aí que começa a nossa história com o Senhor. Porque Deus, Ele vai começar a trabalhar na nossa vida. Ele vai começar a trabalhar em cada área dela. E Deus tem segundas intenções a teu respeito. Deus tem planos na sua vida. Deus tem propósitos na sua vida. Mas sabe, quem é o homem que Deus pode usar? Em primeiro lugar, é aquele homem que não é qualquer homem. O homem de Deus, o homem cristão, ele foi chamado para viver uma vida diferente. Nós temos que entender que agora que eu carrego o nome de Cristo dentro de mim, eu não tenho mais o direito de viver a vida de qualquer maneira. Eu preciso entender que há uma carreira proposta diante de mim. E eu preciso entender que Deus está me chamando para cima. Ninho no alto é você, em primeiro lugar, desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Não existem homens de Deus sem Deus. Não existe homem cristão sem Cristo. Se eu quero ser de fato um homem segundo o coração de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, depois que eu recebi Jesus no meu coração, eu preciso tomar uma decisão radical de buscar a Deus acima de todas as coisas, de priorizar Deus. Deus tem que ser o meu número 1. Deus tem que estar todos os dias da minha vida. Eu preciso tirar tempo de qualidade. Como homem, eu preciso. Como pai, eu preciso. Como marido, eu preciso. Como sacerdote, eu preciso tirar tempo de qualidade com Deus. Existem muitos ensinamentos sobre homens. Boa parte deles são muito humanistas, com fórmulas de como você pode se tornar um homem melhor a partir de você. Mas nós que somos de Deus, nós entendemos que nos tornamos homens melhores a partir de Cristo. Quem lembra do Chuck Norris, né? Aquele ator de
de filme de ação, né? Ele se tornou um pastor. Essa frase é dele. Ele diz assim: homens de verdade vivem para Cristo. Para quem você está vivendo? Para quem você está vivendo? Como que eu sei, pastor, se eu estou vivendo para Jesus, se eu não estou vivendo para Ele? Como é que eu sei? Começa a olhar para a sua vida. Deus, de fato, tem sido honrado e reverenciado todos os dias. Eu sou um bom sacerdote. Quando eu falo de viver uma vida mais alta, uma vida num nível maior, quando eu falo de ninho no alto, diga ninho no alto. É você aprender a ir até a presença de Deus todos os dias. Colocar o seu ninho no alto é você ter uma vida devocional todos os dias. Você não vai fazer o ninho na frente da televisão. Você não vai fazer o ninho na frente da internet, das redes sociais. O seu ninho é no alto. O seu ninho é na presença de Deus. O seu ninho é diante do Espírito Santo. É ali onde nós somos transformados. É ali onde o Senhor pode mudar a nossa vida. Deus tem uma vida poderosa para ser vivida. A Bíblia diz, Romanos capítulo 12, verso 2, você conhece muito bem. A Bíblia diz que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para nós. Amém, gente? Quantos querem viver essa vontade? Só que essa vontade não vai ser vivida por qualquer um. Apesar de que Deus tem essa vontade boa, perfeita e agradável, ali está escrito o seguinte: não vos conformeis com este tempo, ou com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos. Pergunto para você, quando a Bíblia fala assim, transformai-vos, quem é que vai transformar? Deus ou eu? Me ajuda aí. Quem é o sujeito? Transformai-vos. Diga, sou eu. Deus não está falando, eu vou transformá-los. Deus está dizendo, transformai-vos. O poder da mudança está comigo. Deus está falando, está com você o poder da mudança. Como? Primeiro, não se conforme. Não se conforme a viver uma vida medíocre. Não se conforme a viver como os outros vivem. Nós temos que levantar os nossos olhos. A Bíblia diz que eu tenho que pensar nas coisas que são do alto. Eu tenho que buscar as coisas que são do alto. Mais do que isso, preste atenção no que diz esse versículo: não vos conformeis, mas transformai-vos. Quem se conforma não se transforma. O problema é que tem muito homem conformado. Muito homem que está conformado com a vida. Muito homem que está conformado com o estado do casamento. Muito homem que está conformado com aquilo que tem vivido em Deus. Mas Deus tem algo maior. Então, se você quer algo maior, em primeiro lugar, busque ser um santo inconformado. Eu sou grato a Deus por tudo, mas eu quero mais. Quantos querem mais? Porque eu sei que Deus tem mais. E qual que é o grande problema nosso? Fala para quem está do teu lado, o teu problema é mente velha. Fala para ele. Pastor, de onde você tirou isso? Do texto, criatura. Olha o que está escrito aqui: transformai-vos. A Bíblia fala que eu preciso renovar o meu entendimento, renovar a minha mente. Sabe qual é o nosso problema? Renovar quer dizer tornar novo aquilo que é velho. Nosso problema é esse. Então, quando a Bíblia fala de uma águia, né, que nós temos que ter o nosso ninho no alto, eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso olhar para cima. Eu preciso olhar para a vontade boa, agradável, perfeita de Deus. Eu preciso desejar mais. E aqui eu quero falar diretamente com você. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para você experimentar. Deus tem mais para você viver. Nós precisamos ter sede de mais. Sede das coisas de Deus. Tem um lugar mais alto para você acessar. Pastor, eu já oro. Deus quer te dar mais experiências ainda. Vai na montanha. Vai lá, sobe no monte. Mas vai com essa expectativa: Senhor, não vai ser só uma noite. Eu quero lá porque eu quero ter experiências novas e grandes com o Senhor. Eu sei que o Senhor tem mais para mim. Eu sei que algumas pessoas se conformam. Não, mas a minha vida está legal. Deus tem mais. E nós precisamos criar espaço no nosso coração para esse mais que Deus tem para mim. Qual é a sua altitude bíblica?
Você conhece a palavra de Deus, homem? Conhece Bíblia? É terrível o que eu vou dizer aqui, mas nós estamos diante da geração de crentes que menos conhece a palavra de Deus. Nunca houve na terra uma geração de crentes que lê tão pouco a Bíblia, tão preguiçosos. Muitos homens já estão na fé há muitos anos e nunca leram a Bíblia uma vez sequer. E se você quer ser um homem de Deus, então você precisa ganhar a altitude bíblica. Eu quero desafiar você a devorar a sua Bíblia, a mergulhar na palavra de Deus. Fala para quem está do lado, você vai ser bom de Bíblia. Preste atenção. Um soldado tem que manejar muito bem a sua arma. Um crente tem que manejar muito bem a sua Bíblia. Você precisa ganhar altitude bíblica. Você precisa ganhar altitude devocional. Nós que somos os homens, nós que estamos aqui para encabeçar o mover de Deus na terra, nós precisamos ter atitudes maiores, melhores. Deus está nos chamando para cima. Diga: ninho no alto. Ninho no alto é eu levar a minha família também para esse patamar. O homem precisa ser essa locomotiva. Eu, como marido, eu sou o responsável por cultivar o coração da minha esposa e por levar a minha esposa para esse nível mais alto. Eu, como pai, eu tenho 2 filhas. Eu decidi há muitos anos atrás que ninguém ia ensinar mais Bíblia para as minhas filhas do que eu. As minhas filhas tem a Rede Kids, tem tanta coisa, mas eu decidi, porque o meu pai me ensinou a palavra de Deus. Os meus pais me falaram de Jesus. E eu decidi, eu gosto de ter tempo com elas, para ensinar a elas a palavra de Deus. Eu não vou terceirizar. Isso é coisa de homem de verdade. Homem de verdade não terceiriza o ensino dos filhos. Ah, mas eu não sei Bíblia. Então vai correr atrás, queridão. Então vai aprender. A palavra de Deus tem poder para mudar a sua vida, e através de você pode mudar a vida de outras pessoas também. Diga: ninho no alto. Jesus falou que existe uma recompensa no lugar secreto. Jesus disse: quando você for orar, vai para o lugar secreto, e ali o teu pai, que te vê naquele lugar secreto, ele te recompensará. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Toda vez, todo dia onde o sol nasce, Deus preparou uma recompensa para aquele que vai até o lugar secreto. E quando você vai até Ele, que recompensa que é essa? Quando você vai até o Senhor em adoração, em oração, em jejum, mesmo lendo a palavra, essa recompensa ela é derramada na nossa vida, na forma de direções, fortalecimento, fé, unção de Deus, unção para vencer, estratégias. Deus derrama uma recompensa no lugar secreto. E é por isso que tem muito homem pobre, porque ele não vai até o lugar secreto para receber a recompensa que Deus está derramando. Quando você se omite em buscar a Deus, você está roubando a si mesmo da recompensa que Ele tem para você. Diga: ninho no alto. Falar para quem está do seu lado: é lá que a gente tem que ir. Diga: ninho no alto. Como é a minha vida devocional? Segundo ponto que eu quero destacar aqui nessa noite com você, olhando para essa águia, é que não basta apenas nós termos o ninho no alto. A Bíblia que fala que quando ela faz o ninho do alto, eu gosto dessa frase: dali ela enxerga de longe a presa. Dali de onde? Quando ela está no alto. Quando você começa a buscar a Deus, quando você desenvolve uma vida com Deus, desse lugar, da presença de Deus, a partir dali, a Bíblia diz que você vai começar a ver coisas. E aqui vem o segundo ponto. Diga: ninho no alto. Segundo, diga: olho na presa. Fala para quem está do seu lado: olho na presa. Fala para o outro aí: olho na presa. Vocês não vão esquecer essa mensagem.
que é isso? Homens de verdade precisam ter visão. Visão, aqui fala de muitas coisas. Fala de foco, fala de fé, fala de propósito, fala de direção. Quando você está na presença de Deus, dali a Bíblia diz que você vai ganhar visão espiritual. A águia é um animal conhecido por ter uma visão muito, muito apurada. Ela consegue enxergar pequenas presas de muito longe. E aí ela consegue, né, fazer aquele mergulho certeiro e capturá-las. A visão da águia é determinante para ela alcançar aquilo que ela precisa. Mas veja, a Bíblia fala nesse texto que é dali, de cima, de um lugar alto, que ela consegue ganhar essa visão. Eu sei, nós vamos ter a conferência Alfa, subindo para conquistar. Gostei desse tema. Por quê? Porque antes da conquista você tem que subir. Antes da espada vem um altar. Toda vez que Davi ia para a guerra, eu gosto dessa atitude de Davi. Primeiro ele levantava um altar e ele fazia uma pergunta: Deus, subirei eu para atacar, para enfrentar esses inimigos? E ele ficava ali até ouvir o Senhor falar: sobe, que eu vou entregá-los na tua mão. Aí ele subia. Diga assim: altar vem antes de espada. Porque às vezes nós queremos sair fazendo na força do nosso braço, na nossa sabedoria, quando na verdade nós deveríamos ir para o ninho. Nós deveríamos ir até o Senhor e ali receber dele visão, estratégia, direção daquilo que eu preciso fazer. Diga: olho na presa. É uma questão de visão. Deus, ele trabalha com imagens. Você já deve ter lido isso na Bíblia. O tempo todo, o nosso Deus, ele trabalha plantando sonhos, plantando imagens no coração daquele que ele quer usar. Pastor, como é que eu sei se Deus quer usar a minha vida? Se ele quiser te usar, então ele está plantando um sonho no seu coração. Te pergunto nessa noite, qual a imagem que você tem do seu casamento? Qual a imagem que você tem do futuro dos seus filhos? Qual a imagem que você tem acerca do teu chamado pessoal? Você sabe qual é o seu propósito? Você tem uma visão para a sua própria vida? Você tem uma visão para o seu futuro? Homens de Deus precisam ter visão. Eu não estou falando de uma visão humana, não é vista. Diga: vista é uma coisa, visão é outra coisa. A vista é um dom dos olhos, a visão é um dom do coração. A vista é o teu enxergar de forma natural. A visão é o enxergar de forma espiritual. A vista é do homem, a visão é de Deus. A vista vai dizer o que é, a visão vai te dizer quem você será. Qual a visão que você tem para a tua vida? Qual é o teu propósito de vida? Diga: olho na presa. Nós temos que orar por isso. Eu sei que como igreja nós temos alguns propósitos, não é, gerais? Como igreja, todos nós somos chamados para adorar a Deus. Diga: adorar a Deus. Diga: evangelizar o mundo. E diga: servir as pessoas. Essa é a nossa visão geral como igreja. Mas e de forma pessoal? Qual a visão que eu tenho para a minha vida? O que é que eu estou esperando para mim? Você olha para a palavra de Deus e você percebe que os homens de Deus, e mulheres também, eles recebiam visões de Deus. Deus, ele gosta de trabalhar com imagens. Deus te deu uma mente e Deus te deu uma habilidade chamada imaginação. Diga: imaginação. Para que serve a imaginação, pastor? Para imaginar. Para que eu imagino, pastor? A imaginação é a máquina que te leva para o futuro. É que tem gente que usa essa máquina de forma errada. Ele vai até o futuro e ele começa a se imaginar endividado, fracassado, a coisa está dando errado. Mas não foi para isso que Deus te deu a imaginação. E quando o Senhor vai chamar homens e mulheres, deixa eu dar um exemplo. Está lá Elias na beira daquele rio, daquele riacho. De repente o riacho seca. Então Deus vem até Elias, e Deus fala com Elias. Mas preste atenção como Deus fala com Elias. Quando Deus fala com Elias, Deus dá para ele uma visão. E Deus fala: Elias, eu quero que você vá até Sarepta, porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. Olha que coisa linda. Eu imagino Elias, né? Elias já começou a formar
uma imagem dentro dele, uma viúva rica, com certeza, né? Deus preparou uma viúva para me sustentar. Deus deu para ele o quê? Uma imagem. Fé é uma imagem do futuro. Por que Elias se moveu daquele riacho seco e foi até Sarepta? Por causa de uma imagem que Deus deu para ele. Claro, quando ele chegou lá, você conhece a história. A viúva estava pegando o último cavaco para preparar a última refeição. Ia morrer. Mas por que Deus não fez isso não falou isso para Elias? Por que Deus falou: Elias, vai para Sarepta, tem uma viúva morrendo de fome, ela vai preparar a última refeição, e eu quero que você chegue lá para ela te sustentar. Você acha que o Elias ia? É ruim, hein? Ia nada. Quando Elias chega, que encontra aquela mulher naquela situação, e ela fala para ele: olha, eu estou preparando a última refeição. Naquele momento o profeta entendeu. E aí o profeta, ele faz o que Deus fez. Ele olha para aquela mulher e fala: olha, faz tudo isso, mas faz isso primeiro, traz um pedaço de bolo para mim. E aí agora o Elias pinta uma imagem na cabeça daquela mulher. Porque assim diz o Senhor: não vai faltar nada nessa casa. E aquela mulher começa então agora a ver aquilo que Elias estava dizendo. Deus, ele quer te dar imagem. Sabe o que sustentou o povo quando saiu do Egito e passou por todo aquele deserto? Deus havia pintado no coração do povo uma imagem de uma terra prometida que mana leite e mel. A visão nos sustenta. A visão que você tem te sustenta. Qual a imagem que você tem do seu futuro? 7 vezes na Bíblia Deus pergunta: o que vês? Pergunta para quem está do seu lado: o que você anda vendo para o teu futuro? Qual a visão que você tem? Infelizmente, muitos homens não enxergam nada. Eles não estão esperando nada. Um dos piores males da nossa geração de homens são homens que vivem na passividade, homens que não esperam nada, homens que estão conformados, homens que estão acomodados. Mas Deus está nos chamando para um novo momento. Deus está nos chamando para o mover dele. Deus tem algo para a tua vida, querido. Amém? Você é um produto de Deus. E quando Deus te criou, Deus, ele te criou com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Você não vai inventar o seu propósito. Nós vamos colocar o nosso ninho no alto, e na presença de Deus nós vamos descobrir o nosso propósito. Deus quer usar a sua vida nesse tempo, na sua casa. Deus quer usar você. Amém? Fala para quem está do seu lado: ninho no alto. Fala para ele: olho na presa. E diga para ele: sangue no bico. Uau! Sangue no bico? Que nojeira, pastor. O que é isso? Deixa eu te dar uma informação importante sobre a águia. Você sabia que a águia, ela fala assim, pensa o seguinte: a águia não é urubu. A águia não come carniça. A águia gosta de caçar a própria comida. A águia gosta de carne fresca. Quando a Bíblia fala assim: os teus filhos da água chuparão sangue, está falando assim, eles não comem carniça. Eles comem aquele mal passado. É aquilo. Testificou agora, hein, irmão? Pastor, agora está falando a minha língua, hein? Finalmente chegou onde eu queria. Alguém está se identificando aí, né? Mas o que a Bíblia fala? Sangue no bico. Fala para quem está ao teu lado: ninho no alto. Fala para ele: olho na presa. Fala para ele: sangue no bico. O que é sangue no bico? Vamos pensar um pouquinho. O que significa essa expressão aqui, sangue no bico? Em primeiro lugar, fala de renovo. Fala de você não comer coisa velha, coisa estragada, coisa passada. Fala de renovo. Irmãos, homens de verdade têm que todos os dias buscar ter experiências novas com Deus. O que é um homem que tem sangue no bico? É um homem que, quando você pergunta assim: qual foi a última vez que você teve uma experiência com Jesus? Fala: semana passada, cara. Semana passada, estava em oração, estava lá na fila do banco,
Espírito Santo falou comigo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Agora tem pessoas que você pergunta, cara, quando foi a sua última experiência com Deus? Eu falo, 1993, eu estava num culto. Você fala, cara, se essa foi a sua última experiência, tá feia a coisa. Fala para quem está do teu lado, tem sangue no teu bico? Diga, sangue no bico. Coisa nova. Eu te pergunto de verdade, qual foi a última vez que Deus falou com você de maneira forte? Qual foi a última vez que Deus falou com você? Outro dia um jovem chegou para mim e falou, pastor, faz 1 ano já que Deus não está falando comigo. E eu até falei para ele, qual foi a última coisa que Deus te falou? Ele falou assim, Deus falou algo para mim, eu sei que eu não fiz. Eu falei, pois é, normalmente Deus não dá um segundo comando quando você não obedece o primeiro. Alguém pegou aí? Isso pode responder algumas dúvidas. Há um rio de revelação que vem do céu para a terra, mas eu posso bloquear esse rio quando Deus fala para eu fazer algo e eu me recuso. Quando Deus fala para eu fazer algo, eu me omito, então eu começo a represar aquilo. Faça a última coisa que Deus mandou você fazer, e você vai perceber que vai chegar uma instrução nova do céu. E quando você fizer a próxima, você vai perceber que vai chegar uma instrução nova no céu para você. Diga, sangue no bico. Sangue no bico é você viver coisas novas no Senhor a cada dia. Sangue no bico também fala de santidade. Por quê? Porque homem de verdade não come carniça, não se alimenta de qualquer coisa. Infelizmente tem muitos homens se contaminando, né? A internet está aí, tanto homem preso em pornografia, preso em tantas coisas. E eu falei para você no começo que você é um espírito, e o teu espírito ele se alimenta de coisas. Jesus disse que o alimento do nosso espírito é a palavra de Deus. Mas muitas vezes alguns homens eles começam a se alimentar de coisas podres. Uma vida alta não é sustentada com uma dieta baixa. Sangue no bico é você escolher aquilo que tem vida. Sangue aponta para vida. É você escolher um alimento que vai te deixar forte para a batalha. Sangue no bico é você pensar o seguinte: eu não posso me alimentar com qualquer coisa. Na verdade, eu não posso permitir que qualquer coisa entre na minha vida. A primeira pessoa que você tem que guardar é você. Quando eu casei, foi a primeira vez que eu peguei um avião. Eu e a Ana Paula. Estava apaixonado. Aí sentei lá e começou a moça lá a dar as instruções, né, da partida, antes do voo. E entre as instruções ela dizia assim: se acontecer alguma coisa, a cabine for despressurizada, máscaras cairão diante de você. E aí ela dizia: primeiro, coloque a máscara em você. Depois, ajude a pessoa do seu lado. Eu estava tão apaixonado que quando terminou eu chamei ela e falei assim: viu, tá errado. Por que eu não posso primeiro colocar a máscara na minha esposa? Ela vem em primeiro lugar. E ela falou assim: é porque normalmente você vai desmaiar antes de conseguir. Então primeiro você coloca a máscara em você, aí você não vai desmaiar. E aí depois você vai colocar a máscara na sua esposa. E aí eu entendi alguns princípios bíblicos. Que eu primeiro preciso cuidar de mim, para que depois eu consiga cuidar da minha esposa. Que primeiro eu preciso cuidar de mim. Por isso que Paulo fala, né? Cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Eu primeiro preciso cuidar de mim, para que depois eu consiga cuidar das minhas filhas, dos meus discípulos, das minhas células, do que Deus tem colocado nas minhas mãos. Diga ninho no alto. Diga olho na presa. Diga sangue no bico. Sangue no bico é você ser criterioso. Diga criterioso. Como assim, pastor, criterioso? Lembra do Salmo 1? O Salmo 1, ele diz assim, não é? Bem-aventurado. Quantos aqui querem ser bem-aventurados? Bem-aventurado o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios. Carniça, diga carniça. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, diga carniça. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Note que aqui tem 3 verbos, né? Parece que é uma pessoa que está correndo, esse bem-aventurado, mas se ele não tomar cuidado, né? Se ele começar a escutar conselho de ímpio, daqui a pouco ele vai começar a andar, diminuir o ritmo. Daqui a pouco, se ele começar a olhar para o caminho dos pecadores, ele vai parar, ele vai se deter. E se ele começar a ouvir os escarnecedores, daqui a pouco ele vai se assentar, e a vida dele ficou estagnada. E essa é a razão pela qual a vida de muitos homens está estagnada. Eles não têm critério. Esse texto está dizendo que eu não vou andar com qualquer pessoa, que eu não vou ouvir qualquer conselho, que eu preciso ter critério com quem entra no meu coração, que eu não tenho tempo a perder com qualquer um. Não é toda pregação que vai me edificar, não é todo livro que vai me ajudar, não é toda amizade que me faz bem. Alguém já falou que águia não voa com pardal. Tem águia aí? Águia não voa com pardal. A gente tem que fazer escolhas. Se você quer ser um homem de verdade, você quer de fato ser usado por Deus, então você tem que ter critério. Esse texto, Salmo 1, diz assim: antes tenha o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso aqui é o sonho de Deus para nós. Mas para eu viver esse tudo quanto fizer prosperará, começa com uma atitude minha, critério. Eu preciso fazer algumas escolhas na minha vida. Diga ninho no alto, diga olho na presa, diga sangue no bico. Eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Homem de Deus, homem alfa. Nós vamos ter um tempo de busca do Senhor agora. Amém? O grupo vai subir aqui. Eles vão nos conduzir. Mas nesse momento eu quero desafiar você. Feche os teus olhos por um instante. Eu vim propor alguns desafios para você nessa noite. Enquanto eu orava por você essa semana, especialmente hoje de manhã, o Espírito Santo colocou alguns desafios para eu propor para você nessa noite. Com os teus olhos fechados, eu gostaria que você pudesse responder no seu coração: qual é o próximo nível para onde você precisa ir? Qual é o próximo nível para onde Deus está te chamando? Começa a pensar nisso. Qual a sua altitude espiritual, como marido, como pai, como servo de Deus? Quanto de Deus tem dentro de você? Quanto do Espírito Santo tem de você? Começa a pensar nisso. Enquanto você pensa, eu oro para que o Espírito Santo comece a te dar uma visão de futuro. Eu creio nisso. Que Ele comece a te dar uma visão de futuro do homem que Ele quer que você seja. Visão de futuro é você enxergar não o que é, mas quem você vai se tornar. Comece a pensar nisso. Que tipo de marido? Que tipo de pai? Eu quero ser um homem diferenciado. Eu não quero ser qualquer um. Eu quero sair da mediocridade. Eu quero sair da média. Eu sei que em Deus é possível. O Espírito Santo está aqui, Ele te conhece, Ele te ama. Ele conhece as tuas fraquezas, as tuas debilidades. Ele sabe exatamente do que você precisa. E sabe, Deus está empolgado com o seu futuro. Com os teus olhos fechados, você consegue ouvir do Espírito Santo uma visão para o teu futuro? Você consegue se ver e se enxergar
experimentando coisas novas no Senhor, buscando revelações novas no céu na sua vida, tendo experiências sobrenaturais. Você consegue se enxergar sendo usado por Deus de uma maneira poderosa lá na sua casa, lá no seu trabalho. Deus está procurando homens de verdade, homens que têm esse coração, homens que Ele possa colocar como influência na terra, boas influências na terra. Coloque a sua mão no seu coração. Senhor, nós estamos aqui nesta noite como homens que querem viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos sede, nós queremos mais, Senhor, e nós queremos nesta noite confessar as nossas falhas, as nossas limitações. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo se mova agora dentro de nós. Tudo aquilo, meu Deus, que tem impedido a nossa subida, tudo aquilo que tem nos mantido embaixo, tudo aquilo que tem impedido o nosso caminho de acesso a algo mais alto, Senhor, que seja quebrado agora na mente e no coração. Nós estamos aqui, meu Deus, ouvindo o Teu chamado para um lugar mais alto, e nós queremos, Pai, elevar agora, elevar a nossa vida. Nós oramos por isso, Senhor. Eu oro agora, Pai querido, pelo coração de cada um dos Teus filhos. Espírito Santo, nós Te invocamos agora. Começa a pintar uma visão de futuro em cada coração, uma visão pessoal, uma visão intransferível. Começa a pintar, meu Deus, uma visão de futuro para a família, para o ministério. Senhor, entrega agora, entrega a visão, um alvo. Entrega agora, Senhor, propósito. Em nome de Jesus nós oramos. Fala conosco, Senhor. Dá-nos, Senhor, revelações novas, experiências novas. Senhor, nós queremos Te ouvir. Nós buscamos o Teu sobrenatural. Nós queremos Te experimentar, Senhor. Nós queremos falar daquilo que nós temos visto, ouvido e tocado, Senhor. Nós não vamos viver na teoria, nós queremos viver realidade espiritual. Realidade espiritual. Realidade espiritual. Escute, eu creio num Deus que dá instruções. Eu creio que o Espírito Santo agora mesmo, Ele está te dando algumas instruções. Você sabe o que você precisa fazer. Faça. 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 Tenha atitude. Não é o que você escuta que vai mudar a sua vida, é o que você pratica. Não é o que acontece aqui dentro, é o que vai acontecer lá fora. Pai, como homens de verdade, nós estamos aqui para ouvir a Tua instrução. Nós ouvimos e nós vamos obedecê-la. Nós oramos em nome de Jesus. Diga ninho no alto, diga olho na presa, diga sangue no bico, e aplauda o Senhor Jesus.